Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos trazer a nossa reflexão do dia baseado em Salmo 119 e o versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Glórias a Deus. Eu aqui quero trazer o seguinte tema: os efeitos da palavra. Glória a Deus. Se nós olharmos para o efeito da palavra de Deus, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela tem um efeito muito positivo na vida do homem. E aí, o próprio salmista ele vai dizer que a palavra, no versículo 105 do mesmo capítulo, ele vai dizer que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ou seja, a palavra, ela nos ilumina. A palavra, ela ilumina todas as pessoas. Quem usa essa palavra como uma ferramenta para andar, para caminhar, ele vai ter algo que venha iluminar a sua vida. Outro ponto que eu vejo aqui também, que a palavra, ela purifica. Versículo 9. Ele diz: como purificará o jovem o seu caminho? Aí ele responde: observando conforme a tua palavra. Para você que ainda não fez a decisão, mas tem ouvido a palavra nesse grupo e em outros lugares, você precisa entender o poder desta palavra, o efeito desta palavra, no sentido de purificar, de deixar puro, de deixar santo. Porque lá em João capítulo 17, o versículo 17, lá está dizendo que a palavra de Deus, ela santifica. E o que é santificar? Santificar é separado para Deus. Quando alguém é santificado, ele é separado para Deus. Afastado das coisas que não agradam a Deus, e ele é separado para Deus. É como se ele estivesse sendo consagrado para Deus. A santificação é essa, ele está sendo separado para a obra, para o serviço de Deus. Quando santifica-se alguma coisa, quando no Velho Testamento era santificado alguma coisa, era separado para o serviço. E quando era santificado uma pessoa, aquela pessoa estava sendo separado para servir a Deus. A exemplo dos sacerdotes, que era separado para esta função, para fazer o trabalho do Senhor. Outro efeito que eu posso também identificar, que a palavra de Deus, ela tem um efeito muito lindo, porque o próprio Paulo ele diz que ela é a espada do Espírito, ou seja, uma arma que até o próprio Jesus usou para combater a tentação de Satanás lá no deserto. Então a palavra ela vai ser o nosso refúgio. Ela vai ser o lugar onde nós vamos nos esconder, é na palavra. Porque a Bíblia diz que esta palavra, ela é loucura para os que perecem, mas para aqueles que acreditam, é poder de Deus. E Paulo diz assim: eu não me envergonho desta palavra, porque ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso que nós defendemos a palavra. Porque a gente, se defender alguém, uma pessoa, se defender quaisquer que seja a pessoa, ainda que a gente ache que essa pessoa seja de boa índole, mas pode ser que um dia na vida a gente venha se envergonhar em defender aquela pessoa. Mas quando nós nos dispomos a defender o Evangelho, a palavra de Deus, nós não nos envergonhamos. Porque nós não vemos nenhuma impureza na palavra. Nós não vemos nenhum desajuste na palavra. Nós vemos que a palavra é uma palavra que produz um efeito de santidade, um efeito de purificar. Jesus, quando ele fala em Apocalipse, Jesus diz assim: bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve as palavras desta profecia. E quando Deus ainda fala sobre esta palavra, ele diz que ele vai guardar da grande tribulação
aqueles que guardaram a palavra da profecia, ou seja, aqueles que guardaram a palavra de Deus no coração. A palavra de Deus ela vai trazer aqui um efeito para impedir a pessoa de pecar contra Deus, conforme eu li no versículo 11. Esconder a palavra de Deus dentro de si para não pecar contra o Senhor. Porque nós somos um vaso, todas as pessoas são vasos para ser colocado alguma coisa dentro de si. Nós temos, a pessoa recebeu uma natureza adâmica, que veio lá do Jardim do Éden. Quando aceita Jesus como Salvador, ele recebe agora, através da palavra que tem este efeito de trazer salvação para a pessoa, ele recebe agora uma natureza espiritual, mas não deletou a natureza adâmica ou a natureza carnal. Aí ele vai precisar, para viver nessa terra, e viver servindo a Deus, obedecendo a Deus, ele precisa esconder esta palavra no coração. Não é que uma pessoa que já tem os efeitos da palavra, os efeitos da palavra dentro dele, não é que essa pessoa não venha a pecar nunca, ou que ele não venha a ter nada impuro dentro de si, não. Ele pode acontecer alguma coisa, no entanto, ele precisa estar se protegendo contra as impurezas, contra o pecado, e ele vai escondendo a palavra de Deus dentro do seu coração. A forma que ele vai escondendo a palavra, quanto mais ele esconde a palavra, ele vai eliminando os efeitos danosos do pecado. O pecado ele vai ter que abrir espaço para que a palavra venha habitar dentro do coração da pessoa. Quando ele consegue fazer isso, vai lançando a palavra, lançando a palavra, lançando a palavra, ele está eliminando as impurezas. A palavra é chamada de água. Por isso que Jesus fala com Nicodemos e diz que tem que nascer da água e do Espírito. Jesus lava os pés dos discípulos, simbolizando que a palavra vai ter que lavar as pessoas. Porque Jesus fala para os discípulos, vós estão limpos pela palavra. Então a palavra vai limpar, purificar. Toda vez que eu estou comendo ou bebendo desta palavra, eu estou trazendo para mim uma água. Uma água que vem de uma fonte, que quem beber desta água, Jesus disse para a mulher samaritana, uma água que jorra para a vida eterna. Quem bebe desta água, ele não vai ter mais sede espiritual. Por quê? Porque ele já tem a água que sacia a sua sede e que vai substituir das impurezas pecaminosas. Então ele vai tendo essa palavra. Significa que todas as vezes, mesmo a gente passando por algumas adversidades, a gente precisa estar se alimentando desta palavra. Alimente-se desta palavra para poder receber os efeitos positivos desta palavra. Você que ainda não é uma pessoa que se decidiu para Jesus, ainda não é evangélico, você precisa se alimentar desta palavra. Receber ela dentro de si, aceitar Jesus como Salvador, para que você possa trilhar e continuar se alimentando da palavra. E quem ainda não, que já está se alimentando, continue mais e mais e mais alimento, que é a palavra de Deus. Você tendo isso, você vai ter agora condições de se alegrar na presença de Deus, de andar na presença de Deus, de experimentar as benécias, os efeitos da palavra. Isso aqui, meus irmãos, meus amigos, isso aqui é processo. Não significa que da noite por dia você já pega um pouquinho, já está todo transformado. Não, isso é um processo. Você vai comendo, 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 assim como o alimento vai nutrir o corpo para que você ganhe anticorpos para defender o seu corpo, que você ganhe agora capacidade para que o teu corpo fique mais forte, a palavra de Deus ela vai dando nutrientes para que a tua alma, o teu espírito vá se fortalecendo cada vez mais. Portanto, fique com esta palavra, receba os efeitos dela. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.